sou a senhora Aurélie Chibongo. Eu trabalho na Embaixada de França, sou agente de cooperação universitária. E estamos aqui para abrir uma sessão de apresentação sobre as dicas e as recomendações para ter sucesso na etapa de entrevista dentro do programa de bolsas Moçambique-França. Só para partilhar um pouco mais sobre a minha própria experiência, eu sou francesa, estudei em França. Eu, a título pessoal, participei em vários processos de seleção. Até, por exemplo, eu, como francesa, estudei fora, eu estudei no Brasil. E eu passei por essas etapas de seleção num programa de bolsa organizada pela cooperação francesa. Também trabalhamos junto com algumas universidades em França e algumas delas organizam entrevistas de seleção. Então, tem, como dizer, alguns conceitos que estão muito gerais quando se trata de entrevistas e tem também alguns aspectos que vão variar de uma cultura a uma outra. É por isso que achamos importante ter essa sessão para vós, a explicar quais são os pontos importantes quando se trata de de participar numa entrevista para um programa de bolsa que tem a ver com os estudos em França. É importante dizer no quadro deste ateliê, deste workshops, que as informações que vamos partilhar convosco, as recomendações, são apenas para a preparação da entrevista dentro do programa de bolsas para a França. Como eu já disse no início, claro que tem algumas dicas que vão poder utilizar em outros contextos, mas se calhar tem outras recomendações que não serão válidas na situação, por exemplo, de uma entrevista de trabalho em Moçambique, ou para uma entrevista de trabalho para quem quer trabalhar no Japão, por exemplo. Mas isso é importante contextualizar bem o conteúdo deste ateliê. Slide seguinte. Primeiro, o que vamos fazer é partilhar convosco algumas informações gerais e importantes sobre esse processo de entrevista, ver como entra no calendário das bolsas para a França, ver quais são os objetivos de forma geral e também falar um pouco mais das modalidades, antes de entrar mesmo na questão das dicas. Sobre os objetivos destas entrevistas, é importante para o candidato perceber qual é o foco da entrevista. Quando se trata de entrevista dentro do programa de bolsas para a França, o objetivo da entrevista é mesmo avaliar a motivação do candidato. Então, não se trata de uma entrevista técnica para ver se a pessoa consegue cálculos complexos ou se conhece tal filósofo ou cultura geral bem assim. O primeiro objetivo é de avaliar a motivação do candidato, ver se essa pessoa tem uma verdadeira vontade de estudar em França e perceber quais são as razões para quais esse candidato quer estudar em França. Avaliamos também qual é, se o candidato que passa a entrevista tem uma boa percepção das questões que são em jogo. Então, a ideia é de ver se a pessoa sabe por que ela está mesmo a participar na entrevista, se ela tem uma ideia clara do processo para o qual ela vai passar, se ela tem uma ideia clara do que ela pretende fazer em França, qual tipo de estudos e para quê. Tem sempre alguns, por exemplo, candidatos que, bom, fazem a candidatura, mandam lá, sem mesmo ter uma vontade forte de estudar em França. Fazem só porque os colegas fazem, ou fazem só porque o pai diz que tem que fazer, mas, bom, pode ser um impulso,
mas no momento se precisa ter vontade própria e motivação própria e perceber bem do que pretende fazer. E a entrevista para o júri vai ser esse momento de avaliação da vossa percepção do processo, mas também da vossa autonomia na procura de informação. Porque tem pessoas, mesmo se elas têm a idade geral de, ok, seria bom para a minha carreira estudar fora e também quero viajar. Depois, quando se trata de saber o que pretende estudar, já não sabem bem responder, porque não fizeram todo esse trabalho de pesquisa e de procura de uma formação que corresponde com o seu perfil. E isso o júri pode sentir quando a autonomia da pessoa está um pouco fraca. Outros tipos de objetivos têm também a capacidade do júri a julgar dos vossos conhecimentos sobre a França. É sempre bom de ver quais são os candidatos que têm assim algumas noções, pelo menos noções de geografia, saber em qual continente se encontra a França, saber um pouco de quais são as candidaturas só para ir fora e depois não saber a diferença entre a Itália, a França e a Espanha e reconhecer, o júri reconhece um pouco esse tipo de candidatos que estão um pouco perdidos. Conhecimento sobre a França, atitude geral do candidato, saber se, bom, qual é a personalidade um pouco do candidato. Tem pessoas que têm mais energia do que outros, tem pessoas que têm uma tendência a ser muito pessimistas, por exemplo, o que tem medo de trabalhar em grupo. Bom, a entrevista permite de ter essa noção de qual é a personalidade e a atitude do candidato. E mais raramente, o objetivo da entrevista pode testar um pouco os conhecimentos técnicos do candidato. Eu disse no início que geralmente para este programa não é o foco principal, mas pode acontecer para testar as noções, não sei, por exemplo, para quem pretende fazer estudar física, testar as noções que o estudante tem, fazendo algumas perguntas, mas geralmente são só umas duas perguntas, se o júri tem dúvidas, e para verificar. Isso foi, então, para os objetivos sobre, vamos dizer, os critérios e o processo dentro do programa de bolsa de estudar em França, que agora está aberto, vocês sabem. Abriu em novembro e vai fechar no meio do mês de janeiro. Para este processo, tem vários critérios de pré-seleção. Então, aqui, a ideia, não vamos detalhar tudo isso, vocês reconhecem screenshots do website bolsasparafranca.com, então toda essa informação vão poder encontrar no website, mas só sublinhar o facto que, por exemplo, ao nível de BUT, quem vai ser pré-selecionado são estudantes que, sim, têm um bom dossiê, mas também que vão ter bons resultados nos exames de seleção. Ao nível de BUT, tem exames de seleção, provas que estão organizadas antes da entrevista. Não tem só bolsas ao nível de BUT, tem também ao nível de mestrado e de doutoramento. Para o mestrado, um ponto que vai ser muito importante e que eu vou só falar deste ponto porque geralmente é um ponto que os estudantes esquecem, é que o candidato tem que poder comprovar uma candidatura para pelo menos 3 universidades elegíveis no quadro do programa de bolsa. Então, para explicar melhor, vocês, para quem leu o conteúdo do website bolsasparafranca.com, vai ver que o nível de mestrado tem 2 processos em paralelo. Tem o processo de candidatura
ao programa de bolsa, mas tem também o processo de candidatura às universidades. Eu estava a falar um pouco mais cedo da autonomia do que o candidato tem que ter na procura da formação. Então, é autonomia na busca de informação, mas também autonomia na inscrição na candidatura para uma universidade francesa. Então, é importante perceber esses dois processos em paralelo. Significa que, por exemplo, uma pessoa pode ser selecionado na bolsa, mas ser recusado na universidade. E também, cada ano, tem pessoas que conseguem uma admissão numa universidade, mas que não são selecionados para a bolsa. E para maximizar as chances de ser selecionado numa universidade em França, é recomendável fazer várias candidaturas. E por isso que, bom, no quadro do programa, é obrigatório e mandatório de apresentar pelo menos 3 candidaturas, mas, na verdade, os candidatos podem se candidatar para mais 5, 10, 15 formações, não tem assim um limite. O mais o candidato tem de candidaturas, o mais tem chances de ser selecionado. E para segurar o fato que uma pessoa selecionada no quadro da bolsa tem uma chance de ser admitido numa universidade, é obrigatório de apresentar para participar na entrevista, apresentar pelo menos 3 candidaturas nas universidades francesas elegíveis. Isso é para o BUT, para o mestrado. Ao nível de doutoramento, um ponto que vai ser muito importante, do mesmo jeito que tem 2 processos paralelos ao nível de mestrado, não é o caso para o nível de BUT. Para o BUT, as admissões são geridas pela Associação dos IUTs em França, mas ao nível de mestrado, o estudante tem autonomia, e ao nível de doutoramento, ainda mais, porque bom, é um nível também muito elevado, acadêmico muito elevado, então esperamos autonomia da parte dos candidatos. E ao nível de doutoramento, o candidato tem que apresentar uma carta de acolhimento, vamos dizer, engajamento, da parte de um tutor ou de um diretor de tese. Então, é um documento, uma carta de um laboratório que diz que o laboratório X confirme que aceita receber tal pessoa durante 3 anos para realizar um doutoramento. Uma vez que tem esse documento da parte de um laboratório em França, pode ser, se depois o resto do dossiê está muito bom, ser entrevistado. Mas é uma condição para aceder no processo de entrevista. Então, isso é para as condições gerais. Sobre o calendário, é importante voltar a dizer que as entrevistas são previstas no meado de março, dependendo dos programas e também dos níveis de estudo. Tem alguns candidatos que podem ser chamados em termos dos outros, pode ser, por exemplo, os BUTs em termos dos mestrados, em termos dos doutoramentos. Mesmo entre os mestrados, pode acontecer que alguns vão ser chamados no meio do mês de março, alguns no fim do mês de março. Isso vai depender, mas de qualquer forma, vocês, para as pessoas pré-selecionadas, serão informados devidamente antes da entrevista. Sobre as outras informações, mas mais cerca das modalidades, e também para concluir no contexto das entrevistas relativas ao programa de bolsas para a França. Então, entrevistas ocorrem no meados do mês de março, no próximo ano. Importante dizer que as convocações estão mandadas por e-mail, geralmente uma semana antes da entrevista. Pode ser uma semana, de 2 semanas, mas geralmente uma semana. Significa que depois a pessoa tem uma semana para estar pronto, mesmo se é esperado também da parte da pessoa de ser pronto, mesmo antes de ser convocado. A língua
da entrevista é o português, mas pode acontecer dependendo do curso para qual o candidato um, se inscreveu, ou de acordo com os comprovativos de língua que o candidato tem, o júri pode decidir de fazer uma parte da entrevista, geralmente são duas, três questões, pode fazer em francês ou em inglês. É recomendável para os candidatos sim, de responder em francês e em inglês, se têm as capacidades de responder nessas línguas. As modalidades podem ser presencial ou online, isso depende do subprograma, vamos dizer, e também depende da localização do estudante. Para os estudantes, por exemplo, que moram no Cabo Delgado, não pedimos às pessoas de fazer ida e volta em Maputo só para passar a entrevista presencial. Mas podia acontecer em alguns programas para quem mora em Maputo, fazer essas entrevistas presencialmente. Aviso prévio, eu já falei, então 1 a 2 semanas, e convocação por e-mail, só a dizer que é importante para o candidato de verificar a sua caixa de e-mails, e ter já esse hábito, a partir do momento que vocês sabem que entram num processo de seleção, pode ser seleção para o programa de bolsas para a França, mas mesmo outros tipos de seleção, para um emprego ou outra coisa, já começar a verificar os e-mails diariamente ou a cada 2 dias para ver se receberam alguma informação, porque a partir do momento que a pessoa está pré-selecionada, tem que ser muito, muito, muito reativa, porque vão acontecer uma série de ações, de atividades, de documentos a preparar, etc., que pedem muita reação da parte do candidato. Então, é verificar os e-mails, ter um telefone funcional, e também verificar o spam, porque acontece que alguns e-mails caem na caixa dos spams. Mas, sim, dizer que a pessoa vai ser contactada, sim. Sobre o júri, uma questão que às vezes temos da parte dos estudantes, é interessante saber qual pode ser a composição do júri, porque, claro, que pode orientar um pouco o foco da entrevista. Mas aqui, neste programa, tem que saber que o júri é muito misto. Pode ser pessoas da Embaixada de França, pode ser Campus France, pode ser representantes de diferentes empresas, nomeadamente empresas cofinanciadoras, pode ser representantes institucionais de universidades, tipo relações internacionais, pode ser alguns peritos privados, alguns profissionais, e pode ser também professores, pesquisadores, tanto franceses do que moçambicanos, ou de outras nacionalidades, às vezes. Então, é um júri muito misto, vocês têm que ser preparados para todo esse tipo de perfil, mas ficando com a informação que damos um pouco mais cedo sobre os objetivos da entrevista. O objetivo principal fica mesmo avaliar a motivação do candidato. Agora vamos ver um pouco mais em detalhes as diferentes etapas da entrevista e de como melhorar a vossa performance nessas diferentes etapas. Bom, vamos dividir em 3 diferentes etapas. Vamos ver o que pode ser feito antes da entrevista. Se trata de preparação. Vamos ver as coisas, como se comportar, as coisas a evitar durante a entrevista. E vamos depois dar algumas recomendações sobre o que pode ser feito depois da entrevista, porque o fim da entrevista não é assim o fim do processo.
Em teste da entrevista, bom, tem várias ações que o candidato pode implementar para se preparar o máximo que possível à entrevista. O primeiro ponto é mesmo fazer um trabalho de introspecção. E quando se fala de introspecção, queremos dizer aprender a se conhecer. Tem muitas pessoas que minimizam essa etapa a pensar que eu sei quem eu sou, não preciso de preparar isso. Mas, na verdade, é mesmo um trabalho a fazer para conhecer bem os seus pontos fortes, as suas fraquezas, aprender também a como transmitir essas informações sobre os seus pontos fortes e fraquezas, voltar a ler um pouco o vosso CV e a vossa carta de motivação para ver onde que vocês colocaram a ênfase e tem que saber que ao momento da entrevista a única informação que vai ter o júri sobre o vosso perfil e a vossa candidatura vai ser o dossiê que submetiram ao momento da candidatura na plataforma online. Então, o júri vai ver esse CV, vai ver a vossa carta de motivação. Então, vocês têm que ser prontos a responder a diferentes perguntas de informações que colocaram no CV. Acontece sempre que tem pessoas que, ao momento da entrevista, quando é colocada uma questão sobre um elemento do CV, a pessoa já não se lembra, o que eu escrevi no CV, já não me lembro dessa experiência. Bom, tem que conhecer bem perfeitamente as informações que estão no seu CV e ser pronto para explicar cada uma delas. Ah, isso é fazer a introspecção e tem ligado a este trabalho o trabalho de saber se apresentar. Isso também é um exercício a fazer, porque já é um exercício de saber qual é o meu perfil, mas é um outro exercício de saber como posso partilhar o meu perfil com alguém que não me conhece. E para duas pessoas que têm o mesmo perfil, o resultado de uma apresentação pode aparecer completamente diferente, porque tem pessoas que sabem bem, quais são os elementos, que eles têm que usar para insistir, e pôr à frente para atrair, seduzir o júri e deixar o perfil, ser mais atrativo. Então, é aprender a falar sobre o seu percurso acadêmico, também falar, dar mais indicações sobre os elementos que foram dados no CV e na carta de motivação, e isso ficando muito sintético. Então, escolher bem os elementos que vão decidir partilhar. Então, fazer a introspecção, saber se apresentar, se informar, essa etapa é realmente crucial. Falamos um pouco mais cedo do objetivo para o júri de perceber qual é o nível de autonomia do estudante. Um estudante que não se prepara buscando algumas informações sobre a formação, a universidade, a geografia, os diferentes, para quem faz um doutoramento, saber quais são as temáticas de estudo do laboratório e também e fazer algumas pesquisas sobre aspectos mais culturais da França. Isso, quem não faz esse trabalho vai perder no momento da entrevista, porque não vai ser capaz de mostrar que estudou com muita profundidade o que pretende fazer lá. E autonomia se vê quando a pessoa é capaz de explicar com muitos detalhes o que ela pretende estudar, qual é o conteúdo da formação que quer estudar, quais são, por exemplo, se se trata de um mestrado, vamos dizer, quais são as especialidades que estão disponíveis no segundo ano, qual é a especialidade que vai querer escolher, e isso necessita busca de informação. E também eu aproveito para dizer, porque
tem algumas pessoas que acham que, uma vez que são selecionados ou pré-selecionados no quadro de um programa de bolsa, então eles não vão ter nada a fazer, só esperar a bolsa chegar. Mas não é bem assim. A bolsa é uma oportunidade para apoiar quem tem um projeto, mas o projeto quem faz é o estudante. E o estudante tem que, assim, utilizar um tempo porque é muito trabalho, na verdade, esse trabalho de pesquisa, mas é um investimento para depois, bom, conseguir a ser selecionado, mas também ficar um pouco mais livre e ter mais controle nessa experiência de estudos em França. E evitar depois de ser decepcionado também, para não descobrir alguns aspectos da formação do país, uma vez que já viajou. Se informar, preparar possíveis perguntas e respostas. Bom, isso é para reformular e ter essa reflexão de, ok, o que eles podem colocar. E já se preparar a formular uma resposta a eles. Claro que o objetivo não é de escrever, de redigir uma resposta para depois fazer uma recitação do que foi escrito. Se espera um pouco de reatividade no momento da entrevista e de espontaneidade, mas já ter pelo menos algumas palavras-chave ou alguns pontos fortes que vocês vão poder depois reutilizar e colocar no momento da entrevista. Também já refletir sobre as vossas diferentes experiências e exemplos que vocês vão poder partilhar com o júri. Às vezes são momentos ou experiências da vossa vida que no momento da entrevista podem esquecer, mas se fazem esse trabalho anteriormente à entrevista, de escrever algumas, pode ser experiências associativas, por exemplo, pode ser estágios, pode ser se foram voluntários dentro de atividades acadêmicas. Bom, esse tipo de experiência já ter uma lista disponível no vosso cérebro para depois esses exemplos saírem com facilidade no momento da entrevista. E também, como tipo de preparação, não se fala só de preparar as possíveis perguntas do júri, mas também de preparar as perguntas que vocês poderão colocar ao júri. Acontece muito que no fim de uma entrevista, o júri deixa alguns minutos para o candidato partilhar algumas dúvidas. E acontece muito que o candidato não tem dúvidas, ou depois tem dúvidas tipo, muito básicas, dúvidas para quais a resposta está disponível no website, por exemplo. Então, a ideia é de já preparar as questões para que demonstrar capacidades de curiosidade e também ser muito pertinente na vossa questão. E isso vai dar um sinal muito positivo ao júri, que vai perceber que, ok, essa pessoa sabe fazer perguntas interessantes. Então, isso pode ser preparado antes da entrevista. A preparação das questões, também treinar, porque falamos muito do conteúdo, mas, na verdade, às vezes acontece, e mais especificamente em momentos de entrevistas, quando tem muito estresse, pode acontecer que tem as ideias disponíveis na mente, mas depois, para essas ideias sair com clareza, pode ser muito difícil e é claro que treinar sozinho em casa ajuda muito, porque permite, por exemplo, permite a vocês ter algumas noções do vosso ritmo na fala. Podem, por exemplo, treinar com um cronômetro para ver em quanto tempo conseguem se apresentar. Então, dá algumas noções do vosso ritmo, algumas noções da vossa reatividade. Se for treinamento, treino em frente de um espelho,
pode dar a vós uma visão da vossa postura, por exemplo, da vossa gestual. E isso pode ser um exercício a fazer sozinho ou com o apoio de um amigo, de uma pessoa da vossa família que também pode jogar o papel de júri e fazer algumas perguntas para vós. E com esse treino, vocês depois, no dia da entrevista, vão chegar com muito mais confiança também, porque vão saber que treinaram e que prepararam-se a passar a entrevista. Uma outra dica, por exemplo, bom, é de ler bem. Isso falamos muito da questão da entrevista, do conteúdo e também do formato, mas também do lado da logística tem muitas coisas a ver e a preparar. A ideia é de chegar no momento da entrevista sem ter que gerir questões logísticas, porque passar a entrevista já é muito estresse. Então, se podem já evitar questões da rede, questões de não ter computador, não ter telefone funcional, sem câmera, o microfone que não funciona, etc. Então, é sempre melhor fazer muito testes para assegurar a rede do internet, para assegurar que o material funciona, para assegurar que não precisam de baixar algum software, por exemplo, ou se precisam fazer isso bem antes da entrevista e não alguns minutos antes, depois as coisas não funcionam e muito estresse. E também ler as instruções na convocação sobre a data, a hora da entrevista, para ter certeza que não vão faltar a entrevista, porque dependendo dos programas, tem pessoas que têm só uma chance, tem pessoas, mesmo se tem uma segunda chance, sempre é desagradável para o júri que tem muito a fazer de ter um candidato que que não está presente no momento da entrevista. E às vezes as pessoas não são presentes só porque eu li mal a data, eu pensei que fosse amanhã. Então, para evitar essas coisas, ler bem as convocações, pôr um alarme no telefone e resolver antes da entrevista todas as considerações da logística. E para acabar com essa primeira apresentação de coisas a fazer antes da entrevista, é trabalhar o saber ser e estar. Bom, às vezes são questões que não se trabalham, porque também depende da personalidade da pessoa, mas todo mundo pode fazer um esforço para melhorar esses pontos. Quando falamos de saber ser e estar, é a pontualidade, chegar na hora e mesmo antes da hora, para não deixar o júri esperar, estar bem apresentado, escolher as roupas certas, mesmo o lugar onde que vão fazer a entrevista, evitar de se conectar dentro do carro, ou no jardim, a praia. Então, escolher um lugar bem que dá uma imagem profissional de vós, testar o material, estar descontraído, pelo menos tentar parecer descontraído e ser sorridente, encontrar um jeito para não ser sorridente demais, porque não é assim um concurso de moda, mas tem que, é sempre bom dar uma imagem de uma pessoa que é confiante, que é feliz também de participar na entrevista. Então, tem toda essa atitude também que entra em jogo no momento da entrevista. Isso é para as questões, então, antes da entrevista. Depois, para quem for pré-selecionado e autorizado a passar a entrevista à frente do júri, tem várias coisas, vários aspectos a preparar e a realizar durante a entrevista. Primeiro, os exemplos são mais considerações introdutivas.
Durante a entrevista, especificamente no início e no fim, é importante ser cordial, não se esquecer de, ok, falamos de uma entrevista para saber mais sobre as suas motivações, sobre a vossa formação, mas isso não impede de ser muito, de mostrar que é cordial e mostrar respeito ao júri como na vida normal. Então, saudar, cumprimentar, deixar o júri controlar o ritmo e as etapas da entrevista. Então, não é para sugerir ao júri, ok, eu posso me apresentar, posso fazer perguntas, etc. Não, é o júri que indica as instruções que tem que respeitar e o candidato responde a essas instruções. Uma, um ponto muito importante, fora das questões de saudações e de respeito, é de ter um documento de identidade perto de vós, seja na entrevista de formato presencial, então trazer como nos exames, de forma geral, trazer um documento, um BI, um passaporte, o BI ou o passaporte. Depois tem pessoas que tentam com outros tipos de documentos, mas quando falamos de documentos de identidade, é BI ou passaporte, para mostrar ao júri e também, quando se trata de uma entrevista online, trazer o BI ou o passaporte é importante. E depois tem toda a parte da introdução. Geralmente o júri dá a palavra para o candidato poder se apresentar. Então, falamos deste aspecto no momento da preparação. É bom treinar, já escolher quais são os elementos que vai partilhar com o júri, também treinar com um cronômetro, porque essa parte de introdução não tem que ter mais de 1 minuto e 30. 1 minuto e 30 já é bom, 1 minuto, 2 minutos ao máximo, mas não se apresentar assim durante 6 minutos, porque na verdade, como se dizer, vão se apresentar ao longo da entrevista, até o fim da entrevista, uma grande apresentação, vamos dizer, porque durante toda a entrevista o júri vai aprender mais de si. Então, não vale a pena de monopolizar a palavra e o tempo para se apresentar em 10 minutos. Isso não se faz. Tem que ser muito sintético e tem que preparar esse exercício. E depois é só escolher quais elementos vão partilhar, quais. Pode ser informações muito diferentes, voltar no seu percurso anterior, falar do seu projeto acadêmico em França, falar das suas motivações, falar de coisas que gosta, apresentar um pouco o seu caminho até a entrevista e o que pretende fazer em França. Sim. Desculpa, Glória, eu esqueci de falar sobre o segundo ponto, sobre as apresentações, mas depois vamos voltar neste ponto um pouco mais tarde, e de evitar de apresentar alguns elementos muito pessoais que não têm nada a ver com a entrevista, tipo problemas familiares, etc. São elementos que, mesmo se são importantes, o júri não pode realmente ajudar nem tomar esses assuntos em consideração na vossa seleção. E como não tem nada a ver com a seleção, é melhor não partilhar assim detalhes muito complicados ou pessoais que não impactam a qualidade do vosso perfil. Tem também outros aspectos, fora então dessas considerações mais introdutivas, durante a entrevista,
é importante, para dar algumas regras, é importante prestar uma atenção grande nas perguntas que fazem os membros do júri. Então, como são pouco tempo, dependendo das entrevistas, não falei da duração das entrevistas, mas as mais curtas podem ser 15 minutos, as mais longas podem ser 1 hora, depende um pouco do programa, eh, e também das modalidades escolhidas pelo júri. Mas, como é sempre pouco tempo, mesmo 1 hora pode ser pouco tempo, é importante ser muito eficiente na informação que partilhamos com o júri, e significa que cada questão do júri tem que ter a boa resposta, seja a resposta que responde mesmo a pergunta. Então, não é para dar uma resposta que não corresponde bem com a informação que o júri pediu. Pode acontecer que, bom, às vezes tem alguns candidatos que respondem uma resposta assim que não é bem, não corresponde bem com o que foi colocado pelo júri. Às vezes é porque não sabem bem responder, às vezes é porque não perceberam bem. De qualquer jeito, o que é importante é que o candidato tem direito a pedir esclarecimento da parte do júri. Pedir a repetir, às vezes também por causa do material, do som, que não está bom, então pode repetir, pedir a repetir em vez de tentar uma resposta que depois não será adequada. E podem também pedir a esclarecer do vosso lado, tentar a reformular, a perguntar ao júri, ok, eu não percebi bem a vossa questão, o que queriam dizer, e se eu, eu encontrar uma reformulação para verificar que perceberam bem a questão. Responder as perguntas com muita clareza, porque não se fala só de fazer uma resposta que responde efetivamente à questão, é também o jeito como vocês vão formular a resposta. A resposta tem que ser completa, então evitar as respostas tipo vazias em sim ou não. Por exemplo, se uma questão será que faz muito tempo que está a trabalhar neste projeto de estudar em França? E responder não. O sim pode ser considerado na verdade, nem é uma resposta, porque o que o júri quer perceber é se faz muito tempo, sim, se qual é o processo para qual o candidato passou, como ele acedeu na informação dos estudos em França, quais são as medidas que tomou o candidato para chegar até a entrevista, o que pretende fazer depois. Bom, tem todas esses elementos que podem, que devem aparecer na resposta. Então, fazer a resposta completa sem falar de mais, tipo, 10 minutos, mas bastante para dar a informação-chave ou as duas informações-chave da vossa resposta, ser reativo. Então, e para algumas questões, não deixar muito tempo de silêncio a pensar, porque tem sempre essas pessoas que, antes de fazer uma resposta, preferem já ter tudo claro e formulado na sua mente para depois falar. Mas não funciona bem assim, porque a entrevista tem que ser uma interação. E do mesmo jeito que vocês falam como vossos amigos, fazem perguntas, têm resposta, tem essa interação que está fluida. É importante de ficar, de manter uma conversa fluida com o júri, porque primeiro vão ganhar tempo e também um indicador de reação e de estimulação assim intelectual da pessoa. Saber ilustrar com elementos do vosso CV da carta de motivação, então permite ao júri de ver que, ok, essa pessoa é coerente
e evitar respostas assim no impulso. Então, isso é o contrário. Tem pessoas que às vezes são muito silenciosos, demoram 10 segundos antes de responder. Tem alguns que são muito impulsivas e que depois acabam por não realmente responder à pergunta que foi feita. Então, é de encontrar um balanço entre ser muito reativo e também não falar com muito impulso. Mas é como uma conversa normal, na verdade. Terceiro ponto, ser honesto. Daqui se trata de evitar de exagerar, seja os seus pontos fortes, por exemplo, tem sempre. Acontece na questão da língua, por exemplo. Tem sempre pessoas que, bom, no CV anunciam o nível de inglês ou de francês, até nível C1, que mostra uma competência linguística elevada, que também confirma isso no momento da, vamos dizer, o pode criar alguma decepção do lado do júri. Ok, então ser honesto e da mesma forma, do mesmo jeito, não exagerar as fraquezas. Tem pessoas que têm essa tendência a se desvalorizar, e isso não é muito bom numa entrevista. Se a ideia é de mostrar as vossas capacidades, e de demonstrar ao júri que vocês são a pessoa que tem que ser selecionada dentro do programa de bolsa, é importante ser honesto e também é importante não se desvalorizar, porque insistir nas suas fraquezas não traz elementos ao júri que ajudam a eles a selecionar vós. Mas mesmo assim, não significa que é sempre mal de partilhar algumas fraquezas. Por exemplo, voltando na questão da língua, se não fala bem uma língua, pode ser honesto, né, nesta questão, a dizer, oh, não tenho noção de francês, mas depois é só demonstrar como que vocês estão cientes desta fraqueza, mas de como vocês contem resolver esta questão. A dizer, por exemplo, que já começaram aulas, o que estão a assistir a alguns filmes, mas depois tem que ser a verdade, tem que ser capaz por exemplo, citar, dizer, partilhar quais são os filmes franceses que assistem. Então, tem que ser esse balanço, tem que ter esse balanço para não exagerar as coisas, mas ficar muito honesto, tanto da parte dos vossos pontos fortes que dos vossos fraquezas. Tem um ponto muito importante também, que é de ficar preparado a perguntas inesperadas, mesmo se no tempo de preparação vão conseguir fazer uma lista de questões potenciais, sempre podem acontecer, sempre podem cair perguntas inesperadas. É só encontrar um jeito de responder com reação nessas perguntas. Mais uma vez, ser honesto. E isso também é uma boa indicação para o júri, para ver se a pessoa tem espontaneidade. Respeitar as instruções durante a entrevista, sempre que possível. Então, isso é muito importante e ligado também a alguns pontos que vimos no slide anterior, que são de respeitar o ritmo e as instruções do júri. Tem um exemplo, por exemplo, que foi colocado há alguns anos de uma pessoa que falava muito bem inglês, falava muito bem inglês, começou a entrevista a falar português, depois o júri decidiu passar em língua inglesa, então verificaram o bom nível da candidata, depois decidiram, ok, podemos ver que essa pessoa fala bem inglês, vamos voltar ao português.
E a candidata já não queria voltar ao português. E estava a insistir para falar em inglês, a dizer, não, não, mas podemos continuar. Em inglês não faz mal, fico muito confortável. Bom, o júri insistiu para ela voltar ao português, ela não queria, para mesmo mostrar que sabia falar inglês. Mas isso mesmo se, bom, falar inglês é um ponto positivo, o mais importante é sempre respeitar as instruções do júri. Se o júri quer passar em português, mesmo se fala bem inglês, tem que voltar ao português. Isso é muito importante e também está ligado ao fato, por exemplo, se um candidato está a se apresentar e que o júri corta a sua apresentação para colocar uma pergunta, tem que responder a essa pergunta, tem que parar a sua apresentação e responder a pergunta. Não se trata de continuar a sua apresentação falando mais alto do que o júri, só para acabar o que queria dizer, porque o mais importante é responder às instruções e às questões do júri. E o último ponto deste slide, colocar ao júri uma ou duas questões preparadas anteriormente. Então, vimos esse aspecto no tempo da preparação. É só para. Bom, geralmente o júri deixa um pouco de tempo para os candidatos falarem e coloquem perguntas. É só um tempo para o candidato para ter para resolver uma dúvida, mas também, fora da questão de resolver as vossas dúvidas, pode ser usado como um tempo para demonstrar a vossa curiosidade e a vossa atenção também. A ideia é de quando se trata de colocar uma questão ao júri, evitar as questões que já estão disponíveis, por exemplo, se tem no website o calendário da divulgação dos resultados, perguntar ao júri quando que serão divulgados os resultados não vale muito a pena e pode ser interpretado como um facto de que esse candidato não olhou bem, não leu as instruções do website. Mas é melhor aproveitar deste tempo para fazer perguntas, talvez sobre a vida em França, ou pedir algumas recomendações sobre ações que vocês poderiam fazer uma vez em França, se for selecionado. Então, tem que imaginar, de acordo com. Não quero dar assim muitos exemplos, porque depende muito do perfil de cada um, mas tem várias questões que podem ajudar ao júri a comprovar que vocês têm uma curiosidade, que percebeu bem o processo, que percebeu bem a vossa formação em França. Só para, bom, dar um pouco para ilustrar o que foi dito, aqui tem uma lista de perguntas, são exemplos aleatórios de perguntas que podem ser colocadas na entrevista. E vamos partilhar essas perguntas só para mostrar para vós qual é a ideia atrás da pergunta, o que não responder, o que pode ser respondido. Geralmente é um jogo que podemos fazer com as pessoas que participam no workshop. Agora, como é um workshop online, eu vou só dar assim alguns elementos e se calhar poderemos falar e discutir mais no momento das questões. Por exemplo, por que candidate-se às bolsas para a França? Aqui, bom, se trata de questão de motivação, claramente. Falamos no momento de como, das dicas durante a entrevista, de evitar, por exemplo, entrar em considerações muito pessoais. Acontece, por exemplo, com esta pergunta, tem algumas pessoas que vão responder, bom, eu vou me candidatar à bolsa porque não tenho meios financeiros. Os meus pais não têm dinheiro, não tenho outra família,
não consigo encontrar um trabalho e por isso que me candidato às bolsas. Isso pode ser a verdade, mas a questão é, será que é a única pessoa que não tem dinheiro? Tem muitas outras pessoas que participam no processo que também não têm dinheiro. Então, essa informação não vai ajudar ao júri a perceber por que és a única pessoa, se calhar, que tem que ser selecionada para esta vaga. E também posiciona o candidato numa situação de um pouco vitimização, ou pelo menos desvalorização. E, por enquanto, o júri quer ver as pessoas que têm uma razão, fora das questões financeiras, de participar neste processo todo. Então, quando se coloca a questão por que candidatos às bolsas para a França, é sempre melhor, por exemplo, falar da própria formação que pretende fazer, por que escolheu essa formação, por que quer fazer essa formação em França e não aqui. Então, dali vai também poder mostrar capacidades de autonomia e mostrar que fez pesquisas sobre a formação, etc. Então, se trata de ter uma atitude proativa também para comprovar que é a única pessoa, é a melhor pessoa para receber essa bolsa. Quais são as suas motivações para a escolha do curso? Aqui se tem várias respostas possíveis, mas é só para dizer que quando se trata desta questão, a ideia atrás da questão é de ver o conhecimento que o candidato tem do curso. Porque uma pessoa não consegue responder a essa pergunta se não fez pesquisas sobre o curso. E quando falamos de pesquisas sobre o curso, não é só conhecer o nome do curso, mas conhecer o conteúdo do curso, visitar a página da universidade, da faculdade, para ver um pouco a ficha do curso, saber quantos módulos que tem, quais são os módulos, ver às vezes algumas especialidades que existem só lá em França e que não tem aqui em Moçambique. Então, é ser capaz de falar com elementos muito específicos das mais-valias a estudar neste curso. Mas se precisa de preparação para responder a essa pergunta. Terceira pergunta, exemplo, qual seria o seu maior desafio em França? Aqui tem vários desafios que podem ser colocados, a questão da língua, a questão do clima, por exemplo, do frio, etc. Mas com esta questão, o que o júri quer saber é ver se a pessoa é consciente dos desafios que risca de enfrentar em França. Não é bem para conhecer a resposta, mas pelo menos para ver se a pessoa sabe quais são as dificuldades que estão à sua espera lá em França. Uma pessoa que responde o frio, por exemplo, pode ser um exemplo de uma pessoa que não sabe bem quais são os outros tipos de dificuldades maiores, se calhar, que vai poder enfrentar. Então, isso permite medir as capacidades de projeção da pessoa e de ver se essa pessoa é consciente das dificuldades que pode enfrentar e que pode encontrar num caminho de estudos fora. Quarta questão, qual seria a sua postura numa determinada situação? Bom, aqui é só para dizer que tem que ser preparados em questões situacionais. Então, significa que o júri pode dizer, por exemplo, dar um exemplo situacional, tipo, imagina se está numa escola de engenharia em França e o vosso professor, mesmo se você já tem muito trabalho, dá mais um trabalho
a submeter 3 dias depois. E que esse trabalho tem que ser feito em grupo e que todo o grupo está estressado e que pensam que não vão conseguir devolver o trabalho em 3 dias. O que iria fazer nessa situação? Então, isso, para quem não está preparado para esse tipo de questão, pode ser um pouco destabilizado. É bom saber que esse tipo de questão existe, que para responder se trata de ser honesto, mas sem também mostrar qual é a vossa personalidade. Por exemplo, nesta questão, tem pessoas que vão mostrar o seu lado de líder, a organizar as coisas, a motivar as equipas do grupo. Tem pessoas que estão um pouco mais introvertidas, mas que também vão poder ter um papel muito grande a, a dar, assegurar os colegas e a propor uma estratégia para o grupo, sem assim ser líder. Tem algumas pessoas que vão escolher de jogar o papel de porta-voz, de ir discutir com o professor. Então, tem várias, não tem assim uma boa resposta, uma má resposta para esse tipo de questão. Mas isso ser honesto e também não se desvalorizar, tipo, a dizer que neste tipo de situação eu sou muito estressada, e não faço nada. Isso não é o tipo de resposta que pode ser colocada, por exemplo. Como descreveria a sua personalidade? Em poucas palavras, ou isso pode ser, por exemplo, em 3 palavras, duas, uma palavra. Esse tipo de questões, a resposta se prepara, e como vimos no slide sobre a preparação. E isso fazer esse trabalho de introspecção, do que falamos no momento da introdução, e também já ter na mente quais são os aspectos da minha personalidade que quero demonstrar ao júri. E último exemplo, conhece alguma coisa sobre a França? Bom, isso é uma questão muito que não é rara, que acontece muitas vezes que o júri escolhe esta questão, o que é normal, porque às vezes quando se trata de estudos em França, tem pessoas que acham só do lado dos estudos, e falamos também hoje muito da questão da procura da formação, mas estudos em França tem o lado dos estudos, mas tem também o lado em França, que é muito importante, porque saindo das aulas tem a vida lá, com a língua de lá, com a comida de lá. Então tem muitas coisas a saber sobre a vida em França e a França. E essa questão pode ajudar o júri a saber se a pessoa que passa a entrevista já sabe, já tem algumas noções da França. Então, é só saber questões básicas sobre algumas cidades, a localização da cidade onde que pretende estudar, ter também algumas noções culturais sobre a música, sobre a comida, o desporto, os movimentos fora da Torre Eiffel. É importante dizer, falando da Torre Eiffel, que geralmente quando se trata de o que conhece sobre a França, tem um número de palavras que sempre aparecem. Se fazemos a experiência para 100 pessoas aqui em Moçambique, tipo, a perguntar o que conhece da França, tem muitos que vão responder Paris, tem muitos que vão responder a Torre Eiffel, tem muitos homens, a maioria dos casos, muitos homens que vão responder Kylian Mbappé, tem muitas pessoas que vão responder o croissant, a baguette. Isso é a verdade, mas significa também que se do seu lado também façam essa resposta, não vai aparecer como diferente dos outros. O que vai chamar a atenção do júri é uma pessoa que já tem um tipo de conhecimento mais elevado, mais específico ou diferente. E por isso que também isso se prepara
não só para a entrevista, na verdade, mas também quem pretende estudar em França, é sempre bom, a título pessoal, saber mais sobre o país, sobre a música, sobre, assim, alguns filmes famosos franceses, assistir esses filmes, sobre a atualidade da França, o que se passa neste momento na França. Então, isso precisa também de alguma preparação. E para fechar também com considerações mais conclusivas desta vez, dizemos que no início é importante agradecer, saudar, e depois eu disse no início que o, a entrevista não acaba no fim, o processo, vamos dizer, não acaba no fim da entrevista. Depois da entrevista tem também trabalho por ser feito, tem o trabalho de autoavaliação, então ver onde que falhou, o que funcionou. Então tem essa autoavaliação é sempre bom pela confiança, mas também para preparar algumas entrevistas futuras, seja dentro do programa ou fora do programa. E depois tem também a questão dos resultados a aguardar. Eu vou insistir um pouco neste aspecto, porque não fica muito claro na mente dos estudantes, dos candidatos, como que funciona essa parte dos resultados, como os resultados são comunicados. Como eu disse, ao momento da introdução, as pessoas selecionadas são contactadas por e-mail. Então, é importante verificar os e-mails. Às vezes, quando não temos resposta, tem a possibilidade também de ligar ao candidato, mas a questão importante é de esperar. E a questão importante a perceber é que cada pessoa selecionada é contactada. Então, afinal, ligar para a embaixada ou ligar para o Espaço Campus France, etc., não ajuda nada, porque uma pessoa que não recebe chamada significa seja que a avaliação dos resultados ainda está em curso ou que a pessoa não está selecionada, mas podem ficar seguros que todas as pessoas selecionadas são chamadas. Então é importante, assim, não exagerar no fato de. Tem muitas pessoas, por exemplo, que ligam à recepção da Embaixada de França, é recepção que não sabe nada, porque tem pessoas que querem saber sobre o seu caso próprio, a perguntar se será que eu sou selecionada ou não, mas pessoas da embaixada fora do júri não sabem. E também do lado do Espaço Campus France, não está ligada com a decisão final. Então, chamando o Espaço Campus France, não vão conseguir ter essa informação. A única coisa que pode fazer um candidato que está à espera dos resultados é mesmo esperar. Esperar e aguardar a resposta na caixa do e-mail, verificar os e-mails todos os dias e também explorar a questão das redes sociais do website do Campus France, do website do Facebook, do Instagram e do LinkedIn, onde que tem anúncios quando uma etapa do processo de seleção está fechada. E falando de Campus France, então só a dizer que ainda tem tempo para se candidatar, sabendo que a plataforma vai fechar no dia 19 de janeiro. Entretanto, tem a possibilidade para os estudantes de participar em permanências, em entrevistas, não são assim entrevistas de seleção, mas são permanências de apoio para acompanhar o estudante ou candidato no processo de candidatura.
para estudar em França. Então, quem tem perguntas sobre onde que encontrar uma formação em França, alguma pessoa que acha que procura dicas para se preparar melhor a esse processo todo, o que tem perguntas sobre o seu projeto acadêmico, ou perguntas sobre a vida em França, por exemplo. Primeiro, tem que se ler com muita atenção o website de Bolsas para a Franca, para tudo que está relacionado com as bolsas. Depois, quem não encontra as informações que busca, pode se inscrever para participar numa permanência. Tem duas modalidades possíveis. Tem a modalidade individual, então são entrevistas de tipo 20 minutos, onde que a pessoa pode colocar as suas questões e depois o espaço Campus France responde. E tem agora algumas permanências que estão feitas em grupo. Então, são permanências coletivas, como neste momento tem muitas pessoas que estão a precisar de um apoio, de um acompanhamento, tem essa possibilidade de se inscrever numa permanência onde que vão participar também outras pessoas que têm dúvidas, um pouco como hoje, na verdade, só que não são tantas pessoas, são permanências com 3, 4 pessoas. E isso é muito interessante porque pessoas que participam vão poder aproveitar das perguntas dos colegas. Então, são as duas modalidades. Sobre as redes sociais, tem o Instagram, o Facebook, onde que são partilhadas interessantes informações sobre o processo de bolsa para a França, mas não só. Tem informações sobre os antigos bolseiros, sobre pessoas que foram em França por conta própria, tem informações sobre outras bolsas que não são geridas aqui ao nível da Embaixada de França em Moçambique, mas da parte de outros parceiros em França, porque existem vários tipos de bolsas. Tem informações sobre as diferentes cidades em França, tem muitos recursos. É sempre bom, pelo menos cada semana, de dar uma volta às redes sociais de Campus France, Instagram, Facebook, e agora tem também o LinkedIn, que é mais recente.